A dimensão espiritual no sofrimento humano. Quando tocar alguém, nunca toque só um corpo. Quer dizer, não esqueça que está tocando uma pessoa e que nesse corpo está toda a memória de sua existência. E, mais profundamente ainda, quando tocar um corpo, lembre-se de que está tocando um sopro, que este sopro é o sopro de uma pessoa com seus entraves e dificuldades, e também é o grande sopro do universo. Assim, quando tocar um corpo, lembre-se de que está tocando um templo. Jean Yves. No meu dia a dia de trabalho com cuidados paliativos, as pessoas que estão morrendo e suas famílias acabam entrando em contato com questões muito profundas da existência humana relacionadas à espiritualidade. Para falarmos sobre espiritualidade, precisamos primeiro fazer um exercício de desapego daquilo que pensamos que sabemos a respeito desse assunto. É quase como se nós nos sentássemos diante de um livro sagrado que está virando de cabeça para baixo e tentássemos ler as coisas de outro jeito, fazendo uma mudança mental, pois não dá para virar o livro. No censo de 2010, 92% dos brasileiros proclamaram seguir alguma religião. Os que se dizem sem religião não necessariamente não acreditam em Deus. Apenas 0,02% da população brasileira não declarou religião alguma. Provavelmente são estes os verdadeiros ateus. A maioria acredita em Deus e segue alguma religião. Aliás, boa parte tem mais de uma. Frente a isso, muitos julgam e condenam o brasileiro por não ser fiel a um Deus com grife, seja ela católica, evangélica ou espírita. Mas a verdade sobre esse comportamento ecumênico é que o brasileiro é um ser em busca de segurança e garantias, de algo ou de um ser maior que o proteja, o apoie e abra seu caminho. Fazemos parte de uma cultura que acredita que tudo pode dar certo, dependendo das vantagens de um determinado comportamento religioso. A maior parte das pessoas vai se dar conta da importância da sua religião ou da sua religiosidade quando estiver conscientemente perto da morte. Seja por estar muito doente, seja porque alguém da família está muito doente. Então, essa pessoa depara com a possibilidade de se relacionar com Deus. Desde que comecei a trabalhar com cuidados paliativos, já cuidei de centenas de pessoas. São muitas histórias únicas e, ao mesmo tempo, invariavelmente humanas. Nesses anos todos, já cuidei de pessoas de várias religiões, católicos, evangélicos, espíritas, além de ateus. Até eu trabalhar no Hospice, onde tive a oportunidade de cuidar de mais de 600 pacientes, em menos de 4 anos, os ateus de quem cuidei tiveram os processos de morte mais serenos, que eu já tinha acompanhado. Eram ateus essenciais, não convertidos. De todos, o ateu convertido é o ser humano em que percebo o maior sofrimento espiritual, diante da morte. Ateu convertido é aquela pessoa que um dia acreditou em Deus, que até praticava alguma religião, mas, em algum momento, Deus não se comportou bem e perdeu sua credibilidade. A pessoa que se decepcionou com Deus decide que não acredita em mais nada e se converte ao ateísmo. Os ateus essenciais muitas vezes nasceram em famílias de ateus ou nunca conseguiram de fato acreditar, mesmo quando crianças. No entanto, têm um grau de espiritualidade acima da média.
Fazem o bem a si mesmo, ao próximo e à natureza, e praticam esse bem com tamanho respeito que é impossível não se encantar com sua qualidade humana. Como não acreditam em um Deus Salvador, fazem sua parte para salvar a própria vida e a vida do planeta em que vivem. Os ateus que a acompanham no consultório adoeceram, tiveram câncer, fizeram quimioterapia, radioterapia, cirurgias, passaram bem perto da morte ou tiveram familiares gravemente doentes. No entanto, apresentaram um menor grau de sofrimento espiritual. Para o desespero dos religiosos fundamentalistas, Deus é suficientemente grandioso para poupá-los de sua ira. Eles passaram por todo o processo de maneira íntegra, de maneira serena. E isso gera muita inquietude entre aqueles que acreditam que precisam de Deus para morrer bem, ou melhor, para serem poupados da morte. Nenhuma religião pode impedir a presença da morte. Nenhum Deus, católico, evangélico ou de qualquer outra religião pode impedir que o corpo humano acabe. Quando falo sobre espiritualidade para plateias religiosamente hostis, a indignação é clara. Como assim? Como as pessoas podem morrer bem sem acreditar em Deus? No Hospice, tive a oportunidade de presenciar processos de morte em pessoas profundamente religiosas, que também se foram com muita serenidade. Então entendi muitas coisas sobre isso. A religião pode ser uma comorbidade grave, até perversa, ou uma ferramenta de cura, muito profunda e eficaz. Em um artigo científico da área de neurociências publicado em 2011, a descrição de uma área cerebral chamada Pensamento de Deus me chamou muita atenção. Com o título original, Qual o preço da sua alma? A pesquisa avaliou o cérebro por ressonância magnética funcional, um exame de imagem que mostra a atividade dos neurônios enquanto estão recebendo determinados estímulos externos ou internos. Nesse estudo, os indivíduos foram avaliados no momento em que se expunham a ideias ou pensamentos que poderiam ser considerados sagrados. Registrava-se então qual área do cérebro correspondia ao estímulo da frase. Em um segundo momento da pesquisa, fazia-se uma proposta em dinheiro para que o indivíduo mudasse de opinião. Na primeira fase, foram identificadas basicamente duas áreas importantes. Uma está relacionada a um processo de avaliação de custo-benefício, a outra a valores deontológicos sobre certo e errado. Quando exposto à ideia de algo considerado sagrado, acendia-se a área de certo e errado. A chance de o indivíduo mudar de ideia frente a uma proposta financeira era significativamente menor do que quando a área estimulada era de custo-benefício. Ou seja, se o que é sagrado para o indivíduo estiver colocado como benefício, então ele tem um preço. E, a depender do que está em jogo, a vida de um filho, por exemplo, nem Deus pode pagar. A área chamada pensamento de Deus é uma região cerebral que entra em atividade quando a pessoa é estimulada a falar sobre Deus. Então, quando dizemos que Deus castiga aqueles que não lhe obedecem, a mensagem é que nós o castigamos caso fôssemos Deus. É preciso ter cuidado com as palavras de Deus recitadas pelos homens, pois elas falam muito mais sobre quem diz do que sobre Deus. A verdadeira resposta do sagrado é aquela que não pode ser mudada, mesmo que Deus não obedeça. O artigo também discute como os valores considerados sagrados podem mudar a depender do que as pessoas acreditam, que os outros pensam sobre isso.
Pondero, então, que fazer o bem porque pega bem é uma prática comum entre as pessoas que se dizem religiosas. Gostam de mostrar o quanto são caridosas e generosas e adoram receber elogios às suas atitudes bondosas. Esse comportamento entra na categoria custo-benefício, sendo o benefício algo da esfera de aprovação social.